A questão 1 pedia para considerar a função definida por f de x igual a x² menos 5x, tudo dividido por x² menos 6x mais 5. E ele pedia para determinar as assíntotas, se existirem, determinar se existirem as assíntotas verticais e as assíntotas horizontais, tá? Do gráfico da função. Beleza, vamos resolver isso aí. Solução. Então, nós já tínhamos falado que para encontrar as assíntotas verticais, nós tínhamos que procurar naqueles pontos onde denominador zera. Então, possíveis assíntotas verticais acontecem quando esse cara aqui que está no denominador, ele zera, certo? Então, vamos encontrar as raízes dessa função quadrática, desse polinômio de grau 2. Como utilizaremos para isso Bhaskara? Então, o que nos diz Bhaskara? Que essas raízes, elas podem ser encontradas utilizando a fórmula que nós já conhecemos, certo? Que já estamos usando faz várias videoaulas. Então, ela pode ser encontrada com a seguinte fórmula: 6 mais menos 6 elevado ao quadrado, menos 4 multiplicando a quem acompanha x², que nesse caso é 1, multiplicado por esse coeficiente aqui, que seria 5. Tudo raiz quadrada e tudo dividido por duas vezes quem acompanha x², que seria 1. Então, nós temos 6 mais menos, dentro da raiz quadrada, é menos 6 elevado ao quadrado, daria 36 positivo. Menos 4 multiplicado por 1 seria 4, multiplicado por 5 dá 20. Tudo dividido por 2. Agora, nós temos 6 mais menos 36 menos 20 seria 16. Raiz quadrada de 16, tudo dividido por 2. Daqui nós temos 6 mais menos raiz quadrada de 16 seria 4. Tudo dividido por 2. Daqui nós conseguimos as duas raízes. Como? Primeiro vamos utilizar o sinal positivo. 6 mais 4 seria 10. Dividido por 2 dá 5. Agora vamos utilizar o sinal negativo. 6 menos 4 dá 2. Dividido por 2 daria 1. Então essas caras aqui são as duas raízes que foram encontradas utilizando a fórmula de Bhaskara. Isso significa que essa expressão que está aqui, x² menos 6x mais 5, ela pode ser escrita como x menos a primeira raiz que nós encontramos, multiplicando a x menos a segunda raiz que nós encontramos. Então agora vou apagar isso aqui para ter mais espaço e botar já o resultado. Beleza. Agora, vamos observar o seguinte dessa função aqui. Olha, esse f de x igual a x² menos 5x dividido por x² menos 6x mais 5. Eu posso escrever ele da seguinte forma, olha. No numerador, ambos termos têm x em comum, então eu posso pôr em evidência um x. Quem ficaria dentro do parênteses? Me ajudem aí. Que expressão ficaria aqui dentro? X menos 5, isso. E no denominador, eu escreverei, olha, no lugar de escrever x² menos 6x mais 5, escreverei essa expressão aqui, que é a mesma coisa. X menos 5 multiplicado por x menos 1. Então aí nós podemos
cortar un x menos 5 que se encontra no numerador e x menos 5 que se encontra no denominador. E ficará apenas a expressão x no numerador dividido por x menos 1 no denominador. Tá bom? Então, essa função aqui ficou reduzida a essa expressão aqui. Mas, sem esquecer que o domínio da função original, que é esse aqui, serão os números reais menos aqueles pontos onde o denominador zera. Ou seja, aquele número 1 e o número 5. Beleza, então. Como encontramos assíntotas verticais? Para encontrar assíntotas verticais, nós fazemos o seguinte. Nós escolhemos esses números aqui, onde o denominador zera. Por exemplo, para x igual a 5. Para x igual a 5, nós teríamos que analisar os limites laterais. O que acontece quando x se aproxima de 5 pela direita e o que acontece quando x se aproxima de 5 pela esquerda, da nossa função f de x. Só que já vimos que essa função, fazendo essas simplificações, ela fica como x dividida por x menos 1. Vocês me ajudem aí. Quanto desse limite quando x se aproxima de 5 pela direita? E aqui também, certo? Aqui também daria 5 quartos. Isso. Então, lembrando, para esse número 5, essa reta x igual a 5, ser uma assíntota vertical, aqui deveria dar pelo menos um infinito, mais ou menos infinito, em algum desses limites. O que não está acontecendo aqui. Então, devido a isso, já podemos concluir que a reta x igual a 5 não é uma assíntota vertical. E agora vamos analisar outro valor onde o denominador zera, que é em x igual a 1. Observa que eu escrevo sempre aqui possíveis assíntotas. Acontecem quando o denominador zera. Porque nem sempre naquele número onde o denominador zera, por exemplo aqui em x igual a 5, é uma assíntota, como já verificamos aqui. Tá? Agora, vamos analisar em x igual a 1, o que acontece. Em x igual a 1, nós também temos que analisar os limites laterais. Quando x se aproxima de 1 pela direita e quando x se aproxima de 1 pela esquerda. Da função que, já utilizando aquelas simplificações que nós fizemos, ela pode ser escrita como x dividido por x menos 1. Então, gente, me ajudem aí. Quanto daria esse limite aqui? Mais infinito. E esse limite aqui? Isso, menos infinito. Então, como ele está dando mais ou menos infinito, ele é uma assíntota vertical. Portanto, a reta x igual a 1 é a única assíntota vertical para f. Tá bom? Então, já encontramos as assíntotas verticais. Vamos agora encontrar assíntotas horizontais. Encontrando as assíntotas horizontais. Como encontramos assíntotas horizontais? Quando o limite tende a mais infinito e calculando o limite quando x tende a menos infinito. Tá? Da função que nós temos. Mas como já vimos, a nossa função pode ser expressa como x dividido por x menos 1. Quanto daria esse limite aqui? Isso, todos conseguem ver que dá 1? Gente, todos conseguem ver? Sim? Ou querem que eu abra a conta aí? Alguém gostaria que eu abra a conta para mostrar por que ele dá 1?
Tá, beleza, vou fazer. Então, olha, nós temos o limite, quando x tende a mais infinito, o grau desse numerador, desse polinômio que está aqui, é 1. E o grau que se encontra no polinômio que está no denominador também é 1. Então, vou dividir ambos, numerador e denominador, por x. Numerador dividido por x e o denominador também dividido por x. X dividido por x daria 1 no numerador e no denominador esse x passa a dividir a cada termo. Ficará 1 menos 1 dividido por x. Então, quando x se aproxima de mais infinito, esse termo vai para 0 e ficará apenas 1 dividido por 1, que é igual a 1. Tá bom? Aqui, de maneira similar, nós conseguimos que esse limite, quando x tende a menos infinito, também será igual a 1. Então, gente, em resumo, nós conseguimos o seguinte, olha. Encontramos a única assíntota vertical, que era x igual a 1, e encontramos também uma única assíntota horizontal, que era y igual a 1. Tá bom? Então, se eu quisesse esboçar essa função no plano cartesiano, antes de esboçar a função, vou colar essa parte aqui. Vou copiar e colar aqui, só para nós poder enxergar. Então, olha, se eu tentasse esboçar o gráfico da função conhecendo as assíntotas, então eu poderia fazer o seguinte. Eu sei que x igual a 1 é uma assíntota vertical, então vou esboçar ela. Aqui seria o número 1 e essa seria a reta x igual a 1. E nós temos uma assíntota horizontal, y igual a 1, ou seja, em y, quando nós temos o número 1, por aí passa uma reta horizontal, y igual a 1. Então, olha, eu poderia pensar assim. Quando x tende a 1 pela direita, por valores maiores que 1, o valor da função se aproxima de mais infinito. Significa que a nossa função está crescendo rapidamente, mas nunca toca essa assíntota vertical. E, como nós temos uma assíntota horizontal aqui, eu poderia pensar que ela faz isso. Ela é limitada por essas assíntotas, pela assíntota vertical e pela assíntota horizontal. Mas sempre é bom construir uma tabela com alguns pontos para ter uma melhor ideia, tá? De como é o gráfico. Mas ter as assíntotas verticais ajuda muito. Olha, agora, o que acontece quando x se aproxima de 1, mas pela esquerda, por valores menores que 1? O valor da função se aproxima de menos infinito, ou seja, que ele está decrescendo. E, como nós temos a assíntota horizontal aqui, eu poderia pensar que ela está sendo limitada por essa assíntota e ela faz isso aqui. Passa muito perto daquela assíntota, mas nunca toca. Tá? Então, esse aqui seria o gráfico da função x² menos 5x, tudo dividido por x² menos 6x mais 5. Tá? Então, nós encontramos assíntotas verticais, assíntotas horizontais, e podemos nos ajudar dessas assíntotas encontradas aqui e de uma tabela para ter uma ideia de como seria o gráfico da função. Perguntas? A questão número 2 era a seguinte: dada a função definida da seguinte maneira, essa função era igual a 2x menos a para valores de x menores que menos 3, era igual a multiplicando a x mais 2b para valores de x maiores que menos 3, maiores iguais que menos 3 e menores iguais que 3. E essa função é igual a b menos 5x para valores de x maiores que 3.
Tá bom? Então, essa questão pede para encontrar os valores das constantes A e B, tais que existam os limites, o limite quando x tende a menos 3 dessa função e o limite quando x tende a 3 da função. Então, o que nós vamos fazer é forçar a que esses limites existam para conseguir encontrar os valores de A e B. Tá bom? Então, primeiro, nós queremos que esse limite exista. O limite quando x se aproxima de menos 3 de f de x. Olhando como a nossa função está definida para valores menores que menos 3, como essa reta aqui, para valores entre menos 3 e 3, como essa outra reta aqui, e para valores maiores que 3, como essa outra reta aqui. Então, como ela se comporta de maneiras distintas para distintos valores de x, eu já posso pensar que devemos utilizar limites laterais. Então, vamos analisar o limite lateral quando x se aproxima de menos 3 pela direita e o limite lateral quando x se aproxima de menos 3 pela esquerda. Quando x se aproxima de menos 3 pela direita, ou seja, por valores maiores que menos 3, valores de x maiores que menos 3, então eu olho aqui, valores de x maiores que menos 3, aqui olha. Então eu devo considerar essa função aqui, essa reta, ax mais 2b. E para valores de x que se aproximem a menos 3 pela esquerda, ou seja, valores de x menores que menos 3, valores de x menores que menos 3, aqui olha, a nossa função deve ser 2x menos a. Então aqui eu vou pedir a ajuda de vocês. Quanto daria esse limite? E esse limite aqui? Menos 6 menos a. Beleza. É isso mesmo. Beleza. Então, nós conseguimos esses limites laterais. Agora, vamos nos lembrar de que para esse limite existir, esses limites laterais devem ser iguais, certo? Devem ser iguais para esse limite existir. Beleza, então, como esses valores devem ser iguais, eu vou fazer o seguinte. Menos 3a mais 2b deve ser igual a menos 6 menos a. Tá bom? E eu tenho essa equação aqui. Mas eu tenho apenas uma equação e tenho duas incógnitas a serem encontradas, A e B. Então, como eu tenho duas incógnitas, eu preciso de mais uma equação. Como obtemos mais uma equação? Do outro limite aqui, olha. Esse limite, quando x se aproxima de 3, também deve existir. Então, vamos analisar ele. Agora, vamos analisar o limite quando x tende a 3 da função. Similar a isso aqui, analisaremos os limites laterais quando x se aproxima de 3 pela direita e quando x se aproxima de 3 pela esquerda. Quando x se aproxima de 3 pela direita, valores de x maiores que 3, aqui olha, valores de x maiores que 3, a função se comporta como aquela reta b menos 5x. b menos 5x. E quando x se aproxima de 3 pela esquerda, por valores de x menores que 3, aqui olha, valores de x menores que 3, a função será ax mais 2b. ax mais 2b. Então vamos calcular esse limite. Daria b menos 15, e esse limite aqui daria 3a mais 2b. Novamente, para esse limite existir,
esses limites laterais devem ser iguais. Então, nós deveríamos ter que b menos 15 deve ser igual a 3a mais 2b. E nós conseguimos essa equação aqui. Então, olha, agora sim, nós temos uma primeira equação e uma segunda equação. Duas equações para duas incógnitas, a e b. Agora sim podemos resolver. Então, vou escrever essas equações aqui. Nós temos a primeira equação, que é menos 3a mais 2b, igual a menos 6 menos a. E a segunda equação, b menos 15, igual a 3a mais 2b. Vocês conseguem resolver esse sistema aí? Quanto valeria? Isso, vou passar agora para lá. Tá bom. Olha, esse é menos... Isso mesmo. Olha, esse menos 3a que está do lado esquerdo, eu vou passar do lado direito. Ele vai passar com sinal positivo. E esse menos 6, que está negativo aqui, passa do outro lado com sinal positivo. Vai ficar 6 mais 2b, 3a positivo menos a, ficará apenas 2a do lado direito. Tá bom? Então, olha, eu teria aqui, esse 2 passa a dividir do outro lado e ficará 3 mais b igual a, se não me engano. Se tem algum erro, vocês por favor me avisam, sim? Agora, eu vou substituir o valor que nós encontramos de a, que é igual a 3 mais b, na segunda equação, nessa equação aqui. Então, eu teria b menos 15 igual a 3 multiplicando a, mas eu vou substituir o valor de a por 3 mais b, mais 2b. Então, nós teríamos b menos 15, 3 entra a multiplicar a cada termo dentro do parêntese, 3 multiplicado por 3 daria 9, e 3 multiplicando a b, mais 3b, mais 2b. Então, nós teríamos, esse 9 passa do outro lado com sinal negativo, ficaria menos 15 menos 9, menos 24 no lado esquerdo. Desse lado, nós temos 3b mais 2b, 5b. E esse b passa do outro lado a subtrair. 5b menos b ficaria 4b. Então, nós temos que b deve ser igual a menos 6. Esse 4 passa a dividir do outro lado e vai quedar menos 24 dividido por 4, que é igual a menos 6. Tá bom? Uma vez encontrado o valor de b igual a menos 6, eu vou substituir aqui, olha. A é igual a 3 mais b. Ou seja, a é igual a 3 mais b. Agora, b vale menos 6. Significa que a deve ser igual a menos 3. Tá bom? Então, para esses valores de a igual a menos 3 e b igual a menos 6, nós teremos que essa função aqui, analisando ela, nós conseguimos mostrar que esses limites existem. Apenas para esses valores de a igual a menos 3 e b igual a menos 6. Tá bom? A questão número 3 pedi para considerar a função f de x igual a x dividido pela raiz quarta de x elevado à quarta mais 1. E pedia para determinar se existirem as assíntotas verticais e as assíntotas horizontais. Tá bom? Então, olha, similar à resolução que nós fizemos para a questão número 1.
Então, primeiro vamos calcular assíntotas verticais. As possíveis assíntotas verticais ocorrem quando o denominador zera. Nesse caso, o nosso denominador é a raiz quarta de x² mais 1. É possível que isso possa acontecer para algum valor de x? Não, certo? Todos concordam com ele? Isso aqui não é possível. Sim, não existe valor para x tal que isso aconteça. Então, o que significa que não existe nenhum valor de x para que isso aconteça? Isso mesmo. Obrigado. Significa então que não existem assíntotas verticais para essa função aqui. Beleza. Agora vamos analisar se existem assíntotas horizontais. Como encontramos as assíntotas horizontais? Fazendo os limites quando x se aproxima de mais infinito e também calculando o limite quando x se aproxima de menos infinito. A nossa função é dada por x dividido pela raiz quarta de x mais 1. Então, olhando na nossa função, o grau da expressão que se encontra no numerador é 1. E o grau, entre aspas, da expressão que se encontra no denominador será, entre aspas, também 1. Como ambos são 1, eu vou dividir numerador e denominador por x. Então, vamos dividir numerador por x e denominador por x. Esse x corta com esse x e ficará apenas o número 1 no numerador. Agora, eu vou me lembrar das aulas passadas que nós já fizemos uma conta parecida. Olha, a raiz quarta de x elevado a 4 será apenas x. Isso. Então, no lugar de escrever x, escreverei raiz quarta de x elevado a 4. Beleza. Continuamos. Teríamos o limite quando x tende a mais infinito do número 1. Como nós temos raiz quarta no numerador e raiz quarta no denominador, eu posso escrever tudo numa única raiz. Quarta de x elevado a 4 mais 1, tudo dividido por x elevado a 4. Então, nós teríamos o limite quando x tende a mais infinito de 1. Nós temos uma raiz quarta e esse x elevado a 4 entra a dividir a cada termo. Então, ficará x elevado a 4 sobre x elevado a 4, que dará apenas 1, mais 1 dividido por x elevado a 4. Como o nosso limite está tende para mais infinito, essa expressão vai para 0. E ficaremos apenas com 1 dividido pela raiz quarta do número 1, que é simplesmente 1. Então, esse primeiro limite dá como resposta o número 1. Agora nós temos que calcular o limite quando x se aproxima de menos infinito. Então, eu também posso dividir por x, numerador e denominador. Similar a como nós fizemos quando x tendia para mais infinito. Só que nós já resolvimos um exemplo parecido se não me engano, na aula síncrona da semana passada. Observa aqui, no caso de x tender para mais infinito, esse x é um número positivo, tá bom? Então não temos problema dele entrar na raiz, numa raiz quarta. Mas agora o nosso x, ele tende para menos infinito, é um valor muito grande, mas negativo.
Então ele não pode entrar na raiz sendo um número negativo. Então o que temos que fazer é multiplicar esse cara aqui por menos e esse cara aqui por menos. Agora, de negativo, na hora de ser multiplicado por menos, ele passa a ser positivo. Aqui também. Então, nós teremos o seguinte: a raiz quarta de x elevado a 4, como x é um número negativo, isso dará menos x, que é um número positivo. Então, no lugar de escrever menos x, iremos substituir por essa expressão aqui. Então, nós teríamos o limite, quando x tende a menos infinito, no numerador ficará x dividido por menos x, menos 1. E no denominador, já abrindo rápido a conta, nós teremos uma única raiz quarta, onde teremos dentro dessa raiz a x4 mais 1, tudo dividido por x elevado a 4. Teremos o limite, quando x tende a menos infinito, de menos 1 dividido pela raiz quarta de 1 mais 1 dividido por x elevado a 4. Quando x tende a menos infinito, esse cara vai para 0, e nós ficamos com o limite menos 1 dividido pela raiz de 1, que é simplesmente menos 1. Então, gente, em resumo, primeira coisa, não existem assíntotas verticais. Beleza. E assíntotas horizontais, nós encontramos duas. Certo? Encontramos a assíntota horizontal, x igual a 1, quando o limite tende a mais infinito, y igual a 1, e quando o limite tende a menos infinito, y igual a menos 1. Duas assíntotas horizontais. Beleza. Isso aqui foi encontrado quando x tende a mais infinito e aqui quando x tende a menos infinito. Então, a partir dessas assíntotas, vou tentar encontrar o esboço da função. Nós temos o plano cartesiano, x, y. Vou esboçar agora as assíntotas. A primeira assíntota, y igual a 1. E a segunda assíntota, y igual a menos 1. Então, olha, não existem assíntotas verticais. Existem apenas essas duas assíntotas. Então, eu poderia pensar que minha função, o gráfico da nossa função, está limitado por essas duas assíntotas. Mas, para ter certeza, eu já faço uma tabela dando valores para x e para f de x, sim? Para poder saber como ela se comporta. Então, na verdade, a nossa função, olha, ela faz isso aqui. Quando x tende a mais infinito, pega valores muito grandes, ela se aproxima dessa assíntota horizontal 1. Então, quando x pega valores muito grandes, ela se aproxima dessa assíntota aqui. E quando x pega valores muito grandes, mais negativos, ela se aproxima dessa outra assíntota aqui. Então ela faz alguma coisa assim, olha. Obviamente me ajudando de uma tabela, senão não consigo. Tá bom? Esse seria aí, então, aproximadamente o gráfico da nossa função.